Lázaro Barbosa, serial killer conhecido no Brasil. Você já ouviu falar sobre esse caso? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente falando sobre como era a família, como eram os pais, como era o relacionamento de Lázaro com a sua família, para podermos tentar entender como uma criança comum, como qualquer outra, pode se tornar um serial killer. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pais e Filhos. Lázaro Barbosa, o serial killer mais famoso de 2021 aqui no Brasil. Esse caso está movimentando o Brasil inteiro e nós vamos falar um pouquinho sobre como era a família dele, como era ele na infância, o que ele passou e o que levou ele a ser hoje o serial killer. Lembrando aqui, gente, que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, entendeu? Mas o contexto familiar, o contexto onde eu convivo, onde eu vivo, acaba contribuindo de alguma forma para a nossa formação do nosso caráter, para quem a gente é na vida adulta, tá bom? Então, eu assisti algumas reportagens, documentários, vídeos e mais vídeos, e por isso eu me tardei em gravar esse vídeo falando sobre Lázaro, tá? Mas entenda uma coisa, como você que é pai, como você que é mãe, pode diagnosticar alguns comportamentos no seu filho hoje, ou talvez em você, que pode ajudar o seu filho a se tornar uma pessoa de bem, ou ajudar o seu filho a se tornar alguém, eu vou dizer aqui, perturbado. Pessoa que faz coisas que é ruins e às vezes nem tem compreensão daquilo que está fazendo, mesmo sendo um adulto responsável. Pai e mãe, nesse vídeo você vai entender que você é responsável sim pela formação do caráter do seu filho, tá bom? Então fique até o final para nós respondermos outras perguntas também, inclusive essa: como uma criança comum pode se tornar um serial killer? Uma das maneiras que nós podemos, como pais, ajudar os nossos filhos a não serem um serial killer, um psicopata, um maníaco, uma pessoa perturbada, seja ele homem ou mulher, sabe o que é? É trabalhando valores com os nossos filhos, valores que são eternos. E aqui no nosso canal você vai achar muitos dos vídeos. Nós temos uma série toda sobre isso, série Pais e Filhos Vencedores. Você pode acessar aqui no nosso canal essa série. Você quer saber como formar filhos vencedores? Vou soltar o vídeo para você aqui. As atitudes dos filhos refletem a fragilidade do relacionamento que têm com seus pais. Os filhos querem seguir seus pais, mas muitos pais não sabem por onde seguir. Por isso, o Instituto Vida elaborou o programa Vencedores, para capacitar os pais a ensinar valores cristãos a seus filhos através do relacionamento. Conheça este programa, viva esta experiência, influencie outras famílias para a vitória. Já tenho esse programa, desenvolvo ele com meu filho e gostaria muito que vocês também desenvolvessem essas características de filhos vencedores nos seus filhos. Então, não perca tempo, link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Adquira já como formar filhos vencedores e você também será um vencedor na vida. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte falando sobre o pai e o segundo falando sobre a mãe, tá bom? Talvez eu faça um terceiro falando sobre o restante da família e o contexto, mas a princípio só esses dois, pai e depois outro vídeo sobre mãe. Então vamos lá, vamos primeiro focar no pai, tá? O pai, eu vendo algumas reportagens, eu vi o pai dele uma pessoa muito dura, muito seca no sentido de sentimento, de expressar os seus sentimentos, tá? Também vi isso na mãe, mas isso aí é para outro vídeo, tá? E eu vi que o pai de Lázaro, ele era uma pessoa que, com ele não é uma pessoa de muitas palavras com o filho. É tipo, escreveu, não leu, pau comeu, tá? E na reportagem que ele dá para algumas televisões aí, ele fala que ele não criou o filho assim, que não ensinou o filho assim, que ele é religioso, é um homem de Deus. Além de não ter casos desse tipo, de marginal, de violência, de criminoso, na expressão dele, né? Ele ainda diz mais, né? Que quer e pede desculpa para as famílias das pessoas que o filho dele matou. Fala que o filho dele, na verdade,
não está fazendo isso sozinho, tem um espírito ruim por trás. Ele até chega a dizer que pode ser coisa do capeta, tá bom? Então, aqui nós vamos pegar e tentar separar para que a gente possa analisar um pouquinho de como Lázaro foi criado, como os pais influenciaram de maneira positiva ou negativa com relação à educação dele, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, o contexto familiar de Lázaro na infância. Ele nasceu numa cidade lá do interior da Bahia, com o pai, a mãe e outro irmão, tá? Só para nível de ressalto, o irmão dele faleceu um tempo atrás na criminalidade, foi morto cometendo crimes, tá? E ele foi criado com o pai e com a mãe. E na infância, segundo o pai diz que ele criou ele sempre certinho e tudo mais. Mas numa entrevista com alguns dos familiares dele, tia, a mulher dele, né, que é a namorada, a esposa de Lázaro, deram uma entrevista para uma TV de Brasília, e lá nessa entrevista ele disse que na verdade não era tudo isso que o pai falava. O pai fala que ele era um bom pai, que era um exemplo, que era um modelo, mas as tias e a esposa diz que ele sofreu muito na infância. E outros familiares também deram entrevista falando que as histórias não estão casando aí, não estão batendo. Na verdade, os relatos dizem que o pai dele era um homem muito violento e fazia uso de bebida alcoólica, tá? E por causa disso, acabava não dando a devida atenção para o filho, e o próprio Lázaro se sentia rejeitado pelo pai e muitas vezes entrava em conflito com o pai, e o pai batia nele muito, era muito violento, e tinha algumas vezes que as agressões que o pai falava que era disciplinar acabavam sendo violentas a ponto de machucar Lázaro. Então, Lázaro na sua infância era assim, até o momento que a mãe dele, de Lázaro, separou-se do pai e eles foram viver separados. A mãe, no outro vídeo eu vou falar sobre ela especificamente. Ela foi morar, teve outros relacionamentos, enfim, vou deixar para o próximo vídeo. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu vi a reportagem do pai de Lázaro, eu fiquei muito incomodado com as expressões que ele fazia. Ele parecia ser um homem religioso, e aqui eu vou dizer assim, religioso, tá? Para não ofender todos os cristãos de uma maneira geral. Então, ele era um homem religioso pela expressão que ele falava em Deus o tempo todo, falava que Lázaro estava passando, era uma coisa que ele achava que era um encosto ruim, um espírito, alguma coisa do tipo, tá? Mas eu entendi uma coisa, que eu vi, e você quando for ver outros vídeos, você vai ver que o pai de Lázaro, ele não era uma pessoa muito fácil de lidar. Até na reportagem, as expressões, os gestos dele de cima para baixo, talvez você vai aí ver outros canais de linguagem corporal, falando, ele tem essa questão de ser dominador, de se expressar de maneira gesticular assim com os braços, ele tem uma tonalidade autoritária na voz. Então essa autoridade que ele tem na voz não é autoridade de respeito, é uma autoridade de autoritarismo, de querer impor algo que ele tem com relação aos seus filhos. Agora você coloca isso, uma família destruída, tá? Pai alcoólatra, né? Que tem problemas com álcool, não sei se realmente ele era alcoólatra, penchado, ele que vivia bebendo, mas ele tinha problemas com álcool, ele bebia, e quando ele bebia talvez passava dos limites ali, tá? A família mal estruturada, não tinha uma educação formal, não foi incentivado aí para as escolas, e pasmem, tá? Eu assisti uma reportagem falando sobre as psicólogas de Lázaro quando ele estava na prisão, desde o ano de 2008, quando ele cometeu ali aquele primeiro homicídio com aquele pessoal ali naquela chácara, daquelas duas pessoas na chácara. E aí ele foi preso, passou um bom tempo na cadeia. Antes dele ser solto, olha o perfil que os psicólogos da prisão dizem. Olha, ele é um psicopata. E até onde eu sei, eu não sou formado na área, não tenho educação formal para dizer isso, mas até onde eu sei, psicopata, eles são pessoas que não têm tratamento específico para ele, não pode tratar com medicamento, com internação. O que pode se fazer é ajudar o máximo possível para que essa pessoa seja excluída da sociedade, para que a sociedade não sejam punidas através daquilo que ele faz, tá bom? Então nesse aspecto tem relatórios médicos, laudos médicos, psicólogos dizendo ele não deve sair da cadeia, tá? Devia revogar que ele tinha ali
estava previsto uma saída da cadeia, que seria a... eu vou tentar expressar aqui o termo correto, tá? Era a liberdade condicional, mas antes da liberdade condicional tinha um regime semiaberto, onde ele fica parte do dia livre e depois ele volta para passar a noite na cadeia. Então, se você é jurista aqui, tá, ou advogado, ou alguém da área, está assistindo esse vídeo, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Então, o que acontece? Ele tinha que sair e os psicólogos dele disseram que não, que deveriam usar o bom senso e que ele era um psicopata. Ele deveria revogar, a justiça deveria revogar o direito dele de ter ou a saída o semiaberto ou a condicional. Não deveria ser concedida a ele. Ponto. Logo depois, o Ministério Público, lá da cidade onde ele estava preso, do estado onde ele estava preso, concedeu a ele o direito do regime semiaberto. Tá bom? Mesmo contra os psicólogos, os psiquiatras falando que não. O Ministério Público concedeu. Ele saiu da cadeia e quando ele saiu da cadeia no regime semiaberto, ele ficou vários tempos cumprindo ali o regime semiaberto direitinho. E aí sabe o que aconteceu? Um belo dia, no momento a saidinha de feriado, dia dos pais, esses saidãos que tem por aí, Lázaro saiu dessas saidinhas e nunca mais voltou. E aí se tornou um foragido, e aí cometeu outros crimes, foi preso depois, assassinato e tudo mais, e depois ficou preso durante um bom tempo, depois saiu de novo da cadeia em 2018, e aí tá fugitivo até de então, e aí cometeu esses crimes agora, mais recentemente, e a polícia está perseguindo ele através disso então, tá bom? Então, se os psicólogos na vida adulta entenderam que ele é um psicopata, e aí eu quero que você entenda o seguinte: todo psicopata, ele é inteligentíssimo. Isso é um traço de psicopata. Ele é muito inteligente e ele consegue facilmente manipular os sentimentos, as emoções das pessoas, tá? Então, por isso, o psicopata é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que fala muito bem, que tem um traço que as pessoas gostam de estar próximo dele, porque tem aquele traço de saber impor, saber lidar com as pessoas. Isso era um traço que Lázaro tinha também, tá bom? E agora vamos voltar para Lázaro na infância. Lázaro, uma criança criada num lar sem amor, sem carinho, sem atenção, pais desestruturados. A figura paterna era uma figura violenta, agressiva, uma figura que era hipócrita no sentido de que, olha, eu não quero que você seja assim, mas eu sou. Então, eu bebo, mas não quero que você beba. E aí, desde cedo, o Lázaro se envolveu na marginalidade, tá? Cometendo alguns delitos, tá? Seja na escola, brigando, tendo alguns traços de comportamento violento. E aí, por isso, também trazia isso para a sua vida. Agora entenda o seguinte, eu quero que você reflita nisso, você que é pai que está me assistindo agora, tá? A pergunta é, como você, pai, pode ajudar o seu filho a não ser um psicopata? Eu tenho uma playlist toda aqui chamada Vencedores, nesse canal. Eu quero que você assista todos os vídeos dessa playlist. Essa playlist vai ajudar você a desenvolver em você características de filhos, de pais vencedores, e aí você possa passar para os seus filhos, tá bom? Características como amor, obediência, saber fazer boas escolhas, empatia, e aí outras qualidades mais. Você vai ver lá. Depois que você assistir essa playlist, você vai entender as características que um pai tem que ter para ter um filho vencedor, porque aí o pai já se tornou um vencedor também. E aí você vai optar por não fazê-la, e quando você não faz esse desenvolvimento do seu caráter, de valores que você tem para a vida, aí sim seu filho será um psicopata no nível de Lázaro, ou quem sabe um desinteressado, um alcoólatra, um fumante, um drogado, ou quem sabe um filho desestruturado que não sabe manter um emprego, a família, um agressor, um homem violento, uma pessoa que não sabe se dar com a sociedade, tá bom? Então esse vídeo é especial para você que é pai. Entenda, você tem uma responsabilidade. E aí eu vou dar um dado científico para você, pai. Você sabia, pai, que 80% dos marginais, eles só são marginais porque não tem a figura paterna? Isso são pesquisas feitas de maneira científica nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares do mundo.
80% das crianças, meninos ou meninas, que estão envolvidas no tráfico, nas drogas ou no crime, só estão lá porque não tem a figura paterna. Pai, seja você um modelo para que seu filho possa seguir. Um modelo, o exemplo. Essa é a grande diferença. Lembre-se, e aí eu vou dar uma dica para os evangélicos aqui, tá? Você que é evangélico, é cristão, diz que é cristão, você que é pai e diz que é um cristão de verdade. Não use o exemplo do pai de Lázaro. O homem que usava a vara de disciplina como vara de punição, tá? Que usava a desculpa de ser um homem de Deus, um homem religioso, mas na verdade era um homem agressivo, um homem violento, que não dava nem a chance do seu filho se explicar em situações que estavam acontecendo no seu dia a dia. Talvez Lázaro, e é a minha especulação agora, talvez Lázaro queria conhecer o seu pai, conversar um pouco mais, desabafar sobre o dia a dia, e não tinha isso na figura paterna, tá? Então, se você é cristão, use o exemplo de Cristo aqui e faça a diferença na vida do seu pai, do seu filho. Seja antes de cobrar que seu filho seja, tá bom? Porque senão você acaba caindo na doença dos fariseus. Eu vou dizer doença porque literalmente eu acho que é uma doença. É a hipocrisia de querer que seu filho seja uma coisa que você não é. Então, pegue esses valores que a gente já tem aqui no canal. Esse canal Pais e Filhos serve para isso. Coloque na sua vida, no seu dia a dia. Ajude o seu filho a se formar, a crescer e se tornar um vencedor na vida. Só lembrando que se você ainda não entrou aqui no link para adquirir o programa Filhos Vencedores, da doutora Wheeler Dancini, que é psicóloga e psicopedagoga, o link está aqui no comentário e também no comentário fixado e também na descrição. Então vá lá e conheça esse programa Filhos Vencedores e ajude seu filho nisso. Então fica aqui a nossa dica. Você que é pai e não é cristão, esses valores também servem para você, tá bom? Você que está aí querendo que seu filho seja uma pessoa de bem, eu acredito que acima de tudo, independente se eu sou evangélico, cristão, católico, protestante ou de qualquer religião do mundo, todos nós pais queremos que os filhos sejam pessoas de bem na sociedade. Ninguém quer que os nossos filhos, homens e mulheres, meninos e meninas, cresçam e se tornem pessoas ruins. Então você que é pai, você que é mãe, você pode fazer a diferença na vida do seu filho hoje através de valores práticos todo dia. O nosso canal está aqui para isso, para te ajudar. Para ajudar você, pai, a se tornar um vencedor na vida. Tá bom? Através de valores que você vai fazer na vida. Filhos vencedores são reflexos de pais vencedores. Então você que é pai, trabalhe esse valor na vida do seu filho. Tá bom? Fica aqui a dica para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais. E nós vamos trazer o próximo vídeo agora sobre mãe. Então, vai sair, hoje saiu esse vídeo, no próximo dia saiu um vídeo sobre a mãe, fazendo uma análise psicológica aqui da criação, como foi a criação de Lázaro, agora na visão da mãe, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o seu vídeo, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Conto com você aqui, viu? Eu vou olhar se você se inscreveu, tá bom? Vou olhar se você deixou o like e comente aqui. O que você achou desse vídeo? Você acha que realmente os pais influenciam na educação dos filhos? Não? Por quê? Comente aqui embaixo, eu quero ouvir você, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários, viu? Até mais, tchau e até o próximo vídeo.